Embaixadora Huckabee, é uma honra recebê-la no Access of Truth. Obrigada por sua presença hoje, Emily. Prazer, obrigado pela conversa. Quero começar perguntando: você sempre defendeu Israel ao longo da carreira, seja no jornalismo, em cargos públicos ou agora como embaixadora. Hoje recebemos várias críticas de americanos sobre a relação Estados Unidos da América-Israel. Quero te perguntar, você acha que o apoio americano a Israel está diminuindo? Não considero significativo, mas algumas vozes barulhentas pedem que os Estados Unidos sejam mais isolacionistas, não só com Israel, mas com todos. Muitos não entendem que América em primeiro lugar de Trump nunca quis dizer só a América. Vivemos em um mundo no qual precisamos participar, mas algumas pessoas adotaram uma posição isolacionista de que não deveríamos nos envolver. Acredito que devemos priorizar a América, assim como Israel prioriza seu próprio país. É o certo. Mas não podemos viver neste mundo quando muitas ameaças a Israel também atingem os Estados Unidos. Os inimigos de Israel e o Irã também são nossos inimigos. Há 46 anos desde que os ayatolás assumiram o poder, dizem morte a Israel e logo depois, morte à América. Sempre viram Israel como aperitivo e os Estados Unidos da América como prato principal. Como sabe, embaixadora, a República Islâmica do Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo global, apoiando Houthis, Hezbollah, Hamas e a Guarda Revolucionária. Qual deveria ser a estratégia dos Estados Unidos e de Israel quando se trata de lutar contra a República Islâmica? O objetivo final seria mudar o regime no Irã? Pessoalmente, talvez fosse algo ótimo, mas acredito que a mudança de regime deve vir de dentro para fora. Os Estados Unidos da América não buscam promover mudança de regime, pois isso não lhes cabe. Quero dizer, acho que não derramaríamos uma lágrima se o povo do Irã se levantasse e derrubasse esse governo horrível, que derrubasse o governo que eles tinham antes. Um governo que lhes deixou uma cultura moderna, bela e entre as mais avançadas do mundo. Era um lugar de beleza, um lugar de modernidade, era um lugar de liberdade acadêmica, de avanços médicos, era um país muito poderoso, rico e encantador. Os ayatolás chegaram em 1979, eles destruíram as antiguidades, sufocaram a arte, impuseram controle rígido e retiraram todos os direitos das mulheres, que antes tinham muitos sob a antiga cultura persa. Eles deixaram um ambiente quase inviável, de tão rígidos e severos. Houve algumas tentativas ao longo dos últimos 46 anos para o povo se levantar mais recentemente e talvez mais significativamente em 2009 com o Movimento Verde. Pode ser que isso aconteça de novo. Espero que sim, pelo povo do Irã, não pelo governo. Eles são bons, são pessoas decentes, eles merecem algo melhor e só vão conseguir algo melhor quando se libertarem desse governo autocrático e despótico sob o qual estão há todo esse tempo. Concordo, também acho interessante como desde 7 de outubro vimos apoio tão forte da comunidade iraniana mundialmente. Tem sido notável porque, em teoria, deveríamos ser inimigos, então é interessante, sabe? Logo após a guerra entre Israel e Irã, vimos isso. O presidente Trump fez uma declaração que deixou algumas pessoas um pouco confusas, dizendo que ele impediu Israel de eliminar o Ayatollah Khamenei. Muitos iranianos também demonstram decepção com o que consideram um cessar-fogo repentino entre Israel e Irã. Na visão deles, isso é visto como algo que leva a uma repressão interna contra o povo. Sabe, vimos 21 mil iranianos serem presos desde o fim da guerra, falsamente acusados de serem espiões do Mossad. Dezenas foram executados. Eu queria te perguntar por que o presidente Trump, pelo menos aos olhos dos iranianos, deu ao regime uma chance de continuar? Por que deu a esse regime uma tábua de salvação para continuar? Quando quase afundaram devido aos ataques israelenses, não só da Guarda Revolucionária e locais nucleares, mas também de alvos simbólicos como a Islamic Republic of Iran Broadcasting, grande emissora estatal do Irã, quando estavam perto de cair. Como está? O presidente sabe que a maioria dos iranianos quer mudança de regime?
Acredito que o presidente entende que caso o governo iraniano seja alterado pelos Estados Unidos da América, ou por Israel, ou por alguém de fora, isso pode criar um ressentimento. E o povo iraniano diria, isso não é da sua conta. Se quisermos mudar o governo, nós mudaremos. É quase como dentro de uma família, um irmão e uma irmã podem estar brigando sem piedade. Se um garoto da vizinhança bater na irmã, o irmão é o primeiro a defendê-la. Não é incomum poder falar várias coisas na família, mas se alguém de fora da sua família aparece e começa a criticar, a família se une. Claro. Ninguém quer isso, pois só fortalece e dá mais poder ao regime iraniano. Então, acredito que o presidente assumiu a posição de que precisamos atacar o Irã militarmente, parar suas aspirações nucleares. Isso é uma ameaça para a América. Temos o direito de impedir isso, temos o direito de intervir militarmente. Só as pessoas do Irã realmente não têm esse direito, mas cabe a eles se libertar desse regime horrível que tornou suas vidas um inferno por tantos anos. Há talvez algum plano na agenda dos Estados Unidos para fortalecer ainda mais o povo? Sei que muitos no Irã pediram ajuda por causa do bloqueio da internet. Provavelmente tem sido o maior desafio organizar protestos em massa e, na verdade, para que eles possam tomar as rédeas e mudar esse regime. Os Estados Unidos têm tomado medidas para apoiar o povo iraniano, inclusive de maneiras criativas. Elon Musk fez muito para levar o Starlink ao Irã, pois seria crucial se as pessoas tivessem acesso à internet. Mas como em lugares como a China, onde o governo desliga a internet e só permite que as pessoas acessem as informações que o governo quer que elas acessem. Com acesso ao Starlink, eles têm acesso ao mundo. Houve muitos esforços para tornar isso acessível às pessoas lá. Essa é uma das formas como isso está acontecendo. Muito disso vem do setor privado mais do que do governo fazendo alguma coisa. Mas esses são os fatores principais, e nada menos do que a internet ter acesso ao mundo é que realmente vai fazer uma diferença. Quero te perguntar sobre o APAC, o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que tem sido muito comentado. E junto com isso veio uma demonização muito forte e, na minha opinião, preocupante da relação entre os Estados Unidos e Israel. Como embaixadora americana em Israel, gostaria de saber por que os americanos devem apoiar Israel e como essa relação beneficia os Estados Unidos. Eu fico realmente frustrado quando ouço americanos dizendo: estamos fazendo tanto por Israel, estamos fazendo tudo isso por Israel. Eles precisam entender o que Israel faz por nós. O relacionamento não é unilateral. Israel é mais que amigo ou aliado, é parceiro. Nossa relação com Israel é única, diferente de qualquer outro país. Quais os benefícios do compartilhamento de inteligência no contra-terrorismo para proteger americanos? Quantos americanos vão dormir à noite sem perceber que os esforços de cooperação entre americanos e israelenses os mantiveram mais seguros do que estariam? Eles não percebem que compartilhar nosso equipamento militar os torna mais seguros e, se nosso exército agir, eles estarão mais protegidos. Por causa da capacidade de combate que aprendemos com os israelenses, há mais do que isso. Nós compartilhamos um sistema de valores em comum. Não há outra democracia nesta parte do mundo onde as pessoas tenham liberdade de expressão, liberdade de movimento, liberdade de governo. Eles elegem seus próprios representantes e depois podem criticar para valer esses representantes. E olha, eles realmente fazem isso em Israel? Os americanos não valorizam isso. Tente repetir o que israelenses falam sobre seu governo. Tenta fazer isso em Doha, tenta em Riad, tenta em Teherã, vê até onde isso vai, tenta em Gaza City. Se quiser desfilar com uma bandeira do arco-íris em um desses países muçulmanos autoritários, boa sorte. Em Gaza, jogam você do telhado por bem menos. Em Israel, a liberdade. Algumas coisas beneficiam os Estados Unidos da América. Se tem um celular, agradeçam a Israel. Se algum americano teve a vida salva por cateterismo ou stent cardíaco, agradeça a Israel. Se gostam de melancia sem sementes e tomate cereja, agradeçam a Israel. Eu poderia passar por uma longa lista de coisas que Israel criou, que nós nos Estados Unidos da América damos como certo e assumimos que fomos nós que criamos. Muitas dessas inovações surgiram em Israel e depois foram ampliadas nos Estados Unidos para um mercado maior.
Sim, isso é verdade não só com frutas e vegetais, mas também com segurança. Veja o Domo de Ferro. A cooperação entre os dois países é notável. Acho que o exemplo mais marcante é observar esse trabalho em equipe nos ataques à República Islâmica do Irã e ao programa nuclear deles. Embaixadora Huckabee, quero agradecer muito por ter participado conosco hoje e por todo o seu trabalho em apoio ao relacionamento entre os Estados Unidos e Israel. Muito obrigado, Emilisa. É uma verdadeira honra estar com você. Obrigado.